te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 14. E hoje nós vamos quebrar um pouco o protocolo. Os irmãos não precisam ficar de pé para que nós leiamos, porque nós não vamos ler agora, porque hoje nós vamos pensar sobre todo o capítulo 14 de Isaías, e são 32 versículos. Então eu quero ganhar um pouco de tempo. Então nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo agora, nós vamos fazer enquanto nós formos meditando e aprendendo, nós vamos lendo. E por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 14. E aí a gente vai, no decorrer do sermão, lendo parte por parte do texto. Isaías 14. Amém? Como que você conhece o caráter de alguém? Já parou para pensar nisso? Como que você pode ser capaz de dizer, não, o fulano é alguém de bom caráter. Eu conheço o caráter dessa pessoa. Eu conheço o caráter do meu filho, eu conheço o caráter do meu esposo, da minha esposa, eu conheço o caráter dos meus colegas de trabalho. Você já se deparou com a seguinte situação de ouvir alguém falando de outra pessoa e você achar aquilo um tanto estranho e dizer, quem sabe para si mesmo, ou quem sabe até interrogar a outra pessoa dizendo, não, isso que você está falando não faz parte do caráter dessa pessoa. A melhor maneira, a maneira mais eficaz de conhecer o caráter de alguém, de conhecer quais são as qualidades, os defeitos, quais são as características daquela pessoa, é através do relacionamento. É através de conviver com aquela pessoa. É poder ver como aquela pessoa se comporta em diversas situações, principalmente quando são situações delicadas de se lidar. Situações difíceis, situações que colocam a pessoa ali numa sinuca de bico, em ter que tomar uma decisão importante. É nesses momentos que nós conhecemos verdadeiramente o caráter das pessoas. Como eu disse agora há pouco, enquanto nós orávamos, Deus é um ser pessoal. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem desejos. E por isso nós também conhecemos as características que formam o seu caráter através do relacionamento. Através de nos relacionarmos com Ele, nós podemos identificar e aprender. Isso faz parte do caráter de Deus. Não, isso não faz parte. Nós podemos interpelar as pessoas e dizer, não, esse Deus que você está falando não é o Deus da Escritura. Porque isso que você está dizendo não faz parte do caráter de Deus. Essas características, queridos, elas podem ser conhecidas em cada página da Escritura. Se você quer conhecer quem é Deus e qual é o seu caráter, você precisa fazer uma coisa, ler a Escritura de forma atenta. E hoje, no capítulo 14 de Isaías, nós examinaremos algumas ações que Deus tem em um cenário bastante conturbado. Depois você pode ler de forma mais atenta e de forma mais proveitosa, mais vagarosa esse texto e poderá também identificar ali várias características do caráter de Deus. Nesse cenário tanto quanto conturbado, que envolve perseguição, é um cenário de guerra, um cenário de disputa de trono, um cenário que envolve condenação, mas também redenção. E nós veremos aqui que o Senhor, através de suas ações, se mostra um Deus cheio de compaixão, mesmo com aquele que não merece. Deus também é alguém que odeia e pune a soberba, pune a altivez. E Deus é o terror do mal, mas ao mesmo tempo é a fortaleza do justo, é a fortaleza, é o castelo forte de todo aquele que nele procura guarida. E nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto é exatamente esse: Deus age com compaixão mesmo quando não merecemos. Olhe comigo aí o verso de 1 a 8. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos o apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas do Senhor.
Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento e da perturbação e da cruel escravidão que fora imposta sobre eles. Assim, Israel, você zombará do rei da Babilônia. Como chegou o fim do opressor, sua arrogância acabou-se. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila. Todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar. Nós estamos diante desse comecinho do texto de Isaías e aqui Deus está agindo com compaixão para Israel. Se você for ler o restante do livro, você vai ver que Deus mesmo instaurou várias perseguições ao seu povo. Deus levanta os sírios, Deus levanta os assírios, Deus levanta uma série de povos pagãos para punir, para perseguir, para castigar Israel. Mas no capítulo 14, Deus está trazendo juízo, Deus está trazendo julgamento, Deus está trazendo punição a esses povos que feriram Israel. E Deus começa punindo a Babilônia. E todo esse julgamento que nós vamos ler aqui até um certo ponto é para o povo da Babilônia. Deus então age com compaixão para o seu povo, dizendo: eu os restaurarei. Eu vou derribar aquele que os tem perseguido. Chegou ao fim o reino da Babilônia. Quando nós lemos, queridos, livros como esse de Isaías, que destacam bem o sofrimento do povo de Deus, e vemos de perto como seus inimigos os perseguiam de forma cruel, de forma sanguinária, nós corremos um grande perigo. Nós corremos o risco de pensar no povo de Deus como sendo uma pobre e indefesa vítima. Alguém que sofre sem ter feito nada, alguém sofrendo injustamente. Ao mesmo tempo, nós corremos o risco de pensar em Deus como alguém que, quando age por compaixão, não faz mais do que a sua obrigação. Mas não é bem assim. O povo de Deus não estava sofrendo à toa. A perseguição que os seus inimigos estavam emplacando sobre eles não era sem motivo algum. O povo não era um cordeiro inocente sendo perseguido por um lobo voraz sem nenhum motivo. Veja o que o próprio Isaías escreve no começo desse livro, no capítulo 1, versos 2 a 5, ele diz: olha a condição desse povo. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Olha o cenário que esse povo vivia. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque continuaram a serem castigados, porque insistem nessa revolta. A cabeça está ferida e todo o coração está sofrendo. Queridos, nós não estamos diante de um povo inocente. Nós não estamos diante de um povo coitado. Nós estamos diante de um povo que o próprio Deus criou para si. Um povo que se rebelou contra esse Deus, um Deus que não mediu esforços para cuidar desse povo, um Deus que deu de tudo para que esse povo tivesse o melhor dessa terra e em troca recebeu as costas desse povo, recebeu rebeldia. Pense comigo, querido, você criar os seus filhos, ensinar os seus filhos, dar tudo do bom e do melhor, e quando ele atinge uma certa idade, ele sai de casa e diz: não, eu não te devo nada.
Quem é seu pai? Não, eu não conheço meu pai. Ao invés de o pai deserdar os filhos, é o contrário que acontece aqui. São os filhos deserdando o pai. O povo está sofrendo porque em sua rebeldia rejeitaram o Senhor. Então, queridos, Deus não está socorrendo um pobre injustiçado. Deus não está socorrendo um cachorro chutado à beira de uma rodovia sem culpa alguma. Deus está derramando da sua graça maravilhosa sobre um povo que não merecia nem sequer uma só fagulha do favor do Senhor. Deus está agindo de forma graciosa com um povo que o havia rejeitado e vivia como se não o conhecessem. Esse é o povo. Essa é a verdadeira face do povo sobre o qual Deus está derramando a sua compaixão. Essa é a verdadeira face do povo que por muitas vezes nós tendemos a enxergar com pena, como se fossem pobres inocentes, sofrendo injustamente. Tadinho de Israel, tadinho de Judá, um povo tão bonzinho, mas olha lá, os inimigos não cessam de atacá-los, é guerra em cima de guerra, perseguição em cima de perseguição, e por alguns momentos nós até queremos perguntar: Senhor, onde o Senhor está? Até quando o Senhor vai deixar o seu povo sofrendo? Mas nós deixamos muitas vezes de enxergar que esse povo sofre porque rejeitou o Senhor. Mas quando nós pensamos sobre como o ser humano é mau e como o ser humano se rebela constantemente contra o Senhor, e quando nós pensamos que mesmo assim, mesmo para esse ser humano mau, caído, terrível em suas ações, homens que rejeitam constantemente o Senhor, quando nós pensamos que mesmo assim Deus tem compaixão do seu povo, como nós vimos no verso 1, e que dará descanso de todo sofrimento, perturbação, crueldade, escravidão, aí sim, eu diria que somos capazes de compreender qual é o tamanho da compaixão com que Deus ama o seu povo. Qual é o tamanho da graça, qual é o tamanho do cuidado, qual é o tamanho da misericórdia que Deus derrama, que Deus cuida e com que Deus governa o seu povo. Mas não se engane. A gente também corre um grande risco quando a gente lê a Escritura e lê esse tipo de texto, de pensar que apenas o povo do Velho Testamento era assim, ou apenas os crentes do passado eram assim. Não se engane, querido. Essa é a história de cada ser humano que pisou essa terra. Essa é a história de todo homem, de toda mulher que pisou este mundo. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Seres humanos rebeldes. Rebeldes. Paulo vai dizer: não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que queira servi-lo. Não há ninguém que queira adorá-lo. Todos se desviaram e se afastaram para longe. Não há ninguém que queira a Deus. Mas mesmo assim, nós somos constantemente banhados pela sua imensa graça, a imensa compaixão desse Deus, que é um Deus que age com compaixão, mesmo quando eu e você, mesmo quando o seu povo, mesmo como cada um de nós não merece. Um segundo ponto sobre o caráter de Deus é que Deus odeia a soberba e Deus punirá com dureza a altivez do nosso coração. Veja comigo aí os versos, a partir do verso 9. Nas profundezas do Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós? E se tornou como um de nós?
Sua soberba, ó Babilônia, foi lançada na sepultura, junto com os demais e com as suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração: subirei aos altos céus, erguerei o trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei ao mais alto que as mais altas nuvens, serei como Deus. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram a sua situação e ao seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e que abalava os reinos? É esse que fez do mundo um deserto, que conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem a casa? Todos os reis e todas as nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você não. Você, ó Babilônia, será atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra, você matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e a cobrirem de cidade. Queridos, essa é a condenação da Babilônia. Um reino que foi grande e um reino soberbo. A Babilônia achava que nunca seria punida. A Babilônia achava que iria continuar conquistando e nunca receberia juízo. E em sua altivez foi punida por Deus. E eu não sei se você conseguiu prestar atenção em todo o texto lido, mas depois leia esse capítulo em casa e veja que juízo triste. Veja que coisa terrível a qual a Babilônia foi acometida. Queridos, nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Toda uma cidade com a história apagada, sem descendentes, sem continuidade. Preparem lugar para matar os filhos dele por causa das iniquidades, todo um povo aniquilado. Em nossos cultos de oração nas quartas-feiras, nós temos meditado nos Salmos e temos sido constantemente chamados a pensar sobre como o ser humano é alguém que anseia por estar no centro. Você já parou para pensar nisso? Ou como eu disse no sermão passado, como o ser humano gostaria que o mundo girasse em torno dele? Que, como diriam os antigos, o centro do universo fosse o seu umbigo. Esse é o ser humano. O ser humano é alguém que anseia por estar no centro de tudo. Em que tudo estivesse voltado para ele. Para ele, tudo deveria ser feito de acordo com a sua vontade, que em sua tolice julga ser sempre a melhor opção. Diante de nós está o relato que demonstra como Deus lida com esse tipo de atitude. Nós temos diversos julgamentos na Bíblia e nesses capítulos de Isaías você vai ver vários povos sendo punidos pelos seus crimes, pelos seus pecados. Mas poucos julgamentos são tão pesados, tão tristes, tão horrendos quanto o julgamento da Babilônia.
Deus aqui está estabelecendo juízo sobre um povo soberbo, que, como registra nos versos 13 e 14, diziam em seu coração: olha qual era o sentimento da Babilônia: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as nuvens e serei como Deus. Deus, queridos, não é um simples rei. Deus não é um governante qualquer. Deus não é alguém que pode ter o seu mandato cassado. Deus não é alguém que tem o seu mandato com prazo de validade ou que pode ser substituído ao nosso bel prazer. Deus não é alguém que pode ser arrancado do seu trono para que qualquer outro ser se sente ali. Deus não é alguém que se levanta, que abandona a sua autoridade para que eu, você ou quem quer que seja tomemos as decisões no seu lugar, não. O Senhor é um ser absoluto e que não pode ser destronado e que muito menos cede o seu trono para que alguém se sente. A soberba, queridos, é algo que Deus odeia e que a pune com severidade. A Babilônia, como acabamos de ler, almejava uma posição para além do trono de Deus. E o juízo estabelecido sobre ela é terrível. O verso 15 diz: as profundezas do Sheol, as profundezas da sepultura, as profundezas da morte, as profundezas do inferno, você será levado. Você irá ao fundo do abismo. A punição para o vaidoso é proporcional à sua ambição. Quanto mais alta a ganância o faz querer chegar, mais fundo será o abismo no qual ele será lançado. Ou como diz um velho ditado, quanto maior a altura, maior a queda. Quem sabe haja agora nos nossos corações uma pontinha de alegria ao ler esse texto. Pois em nossa inocência, quando nós estamos diante da punição de alguém, quando nós estamos diante do juízo estabelecido de Deus a alguém, nós sempre nos colocamos como os mocinhos da história. E nunca nos enxergamos como aqueles que merecem, ou que mereciam, ou que poderiam receber a punição. E é preciso tomar muito cuidado com isso, querido. Quando estamos diante de tão dura repreensão como essa sobre a soberba, antes de trazer qualquer pessoa à nossa mente, coisa que nós corremos o risco grandemente de fazer, de quando nós ouvimos uma repreensão, uma exortação, quando nós ouvimos a Escritura trazer disciplina, trazer dureza, logo vem à nossa mente: o fulano tinha que estar aqui para ouvir esse sermão. Ah, mas eu vou mandar esse versículo hoje para o Beltrano. Ah, mas se o irmão fulaninho tivesse aqui, isso aqui ia cair, ó, como uma luva para ele. A primeira pessoa, queridos, que precisa vir à nossa mente quando Deus emana o seu juízo, quando a Escritura trata com dureza os erros, os pecados, os crimes que cometemos, somos nós mesmos. A primeira pergunta que eu preciso me fazer, enquanto exponho isso para os irmãos, é: em que momentos a soberba tenta consumir o meu coração? Em que momentos eu quero almejar o trono de Deus? Em que momento eu quero aparecer além de Deus? Em que momento eu quero ocupar lugares que Deus não separou para mim? E como essa precisa ser a minha primeira meditação, também precisa ser a sua. Não é como isso se aplica a outras pessoas, é como isso se aplica a mim. A igreja brasileira, queridos, vive um período terrível, de uma luta inesgotável por tirar Deus do seu trono. A luta da igreja evangélica brasileira é uma luta constante por fazer Deus se levantar do seu trono para que nós o ocupemos. Para que em seu lugar reinem os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Alguns até tentam
se travestir com uma falsa humildade. Mas como Isaías relatou no capítulo 1, essas pessoas honram o Senhor com lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Em outros casos, as pessoas nem disfarçam e de forma descarada bradam aos quatro cantos: eu determino, eu quero que seja feito assim. Fazem como se Deus fosse um mero cãozinho acorrentado a uma coleira e que nós podemos dizer: senta, levanta, deita, rola. E Deus não é assim. Deus é um rei absoluto, queridos. E se há algo que Deus abomina e odeia, é a altivez do nosso coração, é o orgulho, é a nossa vaidade. Esse discurso está completamente embebido pela soberba, e em seu coração, no coração do vaidoso, há somente um desejo, o mesmo desejo da Babilônia: serei como o Altíssimo. É preciso tomar cuidado, porque a condenação para o altivo é terrível. A condenação para a Babilônia foi: você quer subir ao mais alto céu? Você quer fazer seu trono no alto monte santo do Senhor? O seu trono, a sua cama será de vermes, os seus aposentos de larvas, e a sua habitação será no mais profundo abismo. Sheol, queridos, é o mais profundo abismo que você pode imaginar. Em alguns lugares é a palavra usada para determinar inferno. Em outros, sepultura. É um lugar de onde os mortos não se levantam, é um lugar que não há salvação, é um lugar que não há refúgio, é um lugar que não há para onde correr. Nós precisamos, queridos, urgentemente, como povo de Deus, reconhecer o nosso lugar de servos e não de senhores. Nos arrependermos de toda a ganância que tenta consumir o nosso coração. E não pense que isso acontece só com um e com outros, não, querido. Isso acontece a todo tempo, com todo aquele que tem sangue pulsando nas suas veias, com todo aquele que tem um coração pulsando no peito. A todo tempo, a ganância, a vaidade, a soberba vai tentar consumir o seu coração. É preciso estar aos pés do Senhor para lançarmos fora toda a nossa vaidade e nos rendermos ao soberano governo, a maravilhosa graça, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabendo e crendo, tendo absoluta certeza de que Ele não se destrona por ninguém. Deus não é como nós somos com as crianças, que se elas chorarem muito ou insistirem muito, a gente cede o nosso lugar à mesa para elas. A gente cede o lugar que a gente está sentado para elas, a gente deixa elas tomarem algumas decisões, a gente deixa elas escolherem algumas coisas. Deus não é assim. E por mais que nós sejamos filhos birrentos, que rolam no chão, que esperneiam, Deus não cederá à soberba dos nossos corações. E por último, queridos, Deus é o terror do ímpio e o refúgio do crente. Veja o verso 22. Diz o Senhor: eu me levantarei contra eles. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para as corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como eu pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros deles. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor. E quem poderá impedi-lo? Quem poderá impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, todos vocês,
Não se alegrem, porque a vara que os ferir está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Verso 31. Lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e ninguém desertou das fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Aqui, Deus também traz a sua punição à Síria e à Assíria. Junto à Babilônia se juntam mais dois povos que, quando você estuda a história bíblica, você vai ver que são constantes inimigos de Deus, constantes inimigos do povo do Senhor, constantes ferramentas que o Senhor usa para trazer disciplina, para trazer correção ao seu povo. Uma das grandes crises vividas pelo povo de Deus acontece na relação entre a obediência de Deus e a prosperidade nesse mundo. Isso pode levar os homens a tirarem conclusões precipitadas a respeito de Deus e sobre como Deus lida com a relação entre obediência e prosperidade. Crentes, nós lidamos constantemente com crises de fé. E por vezes ficamos pensando se realmente vale a pena uma vida de obediência a Deus, mesmo em meio a tanto sofrimento. E em alguns momentos nós chegamos a pensar como Asaf, no Salmo 73, verso 3. E em nosso coração dizemos: tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Quando nós nos deparamos com pessoas más prosperando, com a injustiça desse mundo, com a impunidade, por muitas vezes nós corremos o risco de pensar no nosso coração: será que tudo isso vale a pena? Por que o ímpio prospera? Essa foi a crise de Asaf. Depois leia todo o capítulo 73 de Salmo. Asaf sofreu com isso. Senhor, por que o mal prospera? Eu estou aqui servindo o Senhor e é só tomba atrás de queda. Enquanto isso, o ímpio faz mal, o ímpio te rejeita e ele continua a prosperar. E ao mesmo tempo que o crente pensa isso, o ímpio, o homem mau, a todo tempo se engana, pensando que passará por toda a sua vida vivendo de forma devassa e que ele está fora do alcance do julgamento e da punição de Deus. E assim ele continua a prosperar às custas da sua maldade. O Salmo 10, versos 6 e 11, nos diz que o ímpio, olha a mente do ímpio, pensando consigo mesmo: nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim e nem aos meus descendentes. Olha o verso 11. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Esse é o pensamento do ímpio. Eu vou continuar a fazer meu mal. A mão de Deus não vai me alcançar mesmo. Eu estou fora do alcance da punição de Deus. Mas, queridos, não é assim que a banda toca. Apesar de ser verdade que o povo de Deus, os crentes, são gente que sofre, nós somos sim um povo sofredor, mas como não ser se o nosso líder, se o cabeça da igreja conhecido, como vai registrar Isaías no capítulo 53, como um homem de dores, que sabe o que é o sofrimento, e assim nós também pisamos as suas pegadas, nós andamos no mesmo caminho que ele. O povo de Deus sim, é um povo que sofre, mas isso não acontece porque Deus está indiferente em seu trono, porque Deus está assentado em seu alto e sublime trono sem ligar ou sem se preocupar com a situação. Como nós já aprendemos no ponto 1, Deus é alguém que age com rica misericórdia, mesmo quando eu e você não merecemos. O justo sofre e o ímpio prospera pura e simplesmente por um motivo: por conta do ambiente
em que nós vivemos. Estamos num mundo caído, querido. Esse mundo não funciona normal. Esse mundo gira em sentido anti-horário, totalmente ao contrário, totalmente avesso, totalmente alheio àquilo que Deus estabeleceu na sua ordem na criação. Mas o texto que lemos agora, esse último período e esse último ponto do sermão, são ferramentas de Deus para que o crente seja consolado e encorajado. O meu desejo, querido, não é que seu coração saia daqui pesaroso, muito pelo contrário, o meu desejo é que você saia daqui confiante, que você saia daqui cheio de coragem. Ao mesmo tempo, é para que aqueles que ainda não creram em Cristo, para aqueles que ainda vivem uma vida distante do Senhor, sejam advertidos, porque quando Deus se levanta, queridos, o negócio fica sério. Quando Deus estende a sua mão, Ele estende para ser terror do ímpio, mas ao mesmo tempo, para ser o refúgio para os crentes. No verso 22, o Senhor diz que se levantará contra o ímpio, e isso precisa nos trazer paz e descanso. Não somos nós, queridos, que faremos justiça. A justiça não virá pelas nossas mãos. Nós não precisamos pegar em armas, nós não precisamos, como Pedro, sacar a espada e cortar a orelha dos nossos inimigos. Não! A luta não é minha, a batalha contra o ímpio, contra o mal não é sua. É o Senhor quem eliminará o pecado e o mal. E quando no tempo determinado por Ele agir, nada e nem ninguém poderá detê-lo. É isso que diz o verso 26 e 27. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre as nações. Pois esse é o propósito do Senhor. Quem poderá impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem poderá recolhê-la? O Senhor fará justiça. E quando isso acontecer, o ímpio ficará aterrorizado. O mal correrá. Mas nós, aqueles que confiamos nele, a sua igreja, o seu povo, terão um refúgio seguro. Ao mesmo tempo que ele se torna terror para o pecador que em sua vaidade não se arrepende, ele também é refúgio para todo aquele que corre para os seus braços. No verso 30 e 32, o Senhor diz: os pobres acharão pastagem, os necessitados descansarão em segurança, e na fortaleza do Senhor, o seu povo encontrará refúgio. Não é um simples castelo, não é uma cerca elétrica, não é um sistema de segurança, não são muros altos. O Senhor é o nosso refúgio. Pensar sobre isso me faz lembrar do próprio Cristo, que em certo momento nos disse: no mundo vocês terão aflições. É verdade. Em outra passagem, ele disse: eu fui perseguido e o mundo vai perseguir vocês. Mas ele mesmo traz consolo aos nossos corações, não é verdade? Ele é o mesmo que diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é quem diz: e eis que estarei convosco todos os dias. Ele é quem cuida de nós. O próprio Cristo, queridos, é o ponto central de tudo isso que nós pensamos hoje. Ele é a prova viva de como Deus age com compaixão, mesmo quando nós não merecemos. Ele foi o bem mais precioso que o Senhor ofereceu por nós, para que mesmo sem merecimento nenhum, nós fôssemos alvos da sua compaixão e pudéssemos, através de Jesus, sermos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cristo é aquele que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Cristo não colocou o seu trono como prioridade e se tornou homem. E lavando os pés dos seus discípulos, ele nos ensina que Deus odeia a soberba, mas ama a humildade daqueles que se submetem a ele e que se dispõem a servir aos outros.
Jesus, queridos, é o cavaleiro que com o sopro da sua boca destruirá o pecado e punirá os rebeldes que em sua loucura insistem em viver como inimigos de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro Imaculado, ele é o Santo de Deus. Ele é quem porá fim a toda a nossa guerra, a toda a nossa loucura, a todo o mal que nos acometem. Ele é aquele que foi aos céus e que está neste momento preparando morada para que todos aqueles que nele creem, como diz João 3,16, tenham a vida eterna. Alegre-se, crente, alegre-se. Pois é Jesus mesmo que disse: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E se você, meu amigo, ainda não crê em Jesus, ainda não fez um compromisso de vida com Ele, ainda há tempo. Hoje é dia de salvação. Hoje é tempo de graça. Hoje é um tempo que a maravilhosa compaixão do Senhor se derrama através da sua palavra pregada. E não sou eu, não é um membro dessa igreja, não é qualquer outra pessoa que te chama à salvação, senão aquele que pode te dar a salvação. É Ele quem diz: todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. São palavras de Jesus. Venha depressa. Creia em Cristo hoje, não se demore. Há lugar nessas moradas que Ele está preparando. As vagas não estão esgotadas, as chaves estão aqui, estão na Escritura. Para adquiri-las, basta crer e dizer: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero habitar por toda a eternidade contigo. Eu não quero ir para lugar nenhum, a não ser aonde o Senhor Jesus está. Ele te chama, venha hoje, venha depressa, não deixe esse dia passar. Queria deixar algumas aplicações práticas para você à luz desse sermão. Primeira, busque perceber a compaixão de Deus. Agostinho, se não me engano, ele vai dizer que o maior medo que ele tem é a graça que passa despercebida. E por vezes ela passa. Deus age com compaixão e nós não notamos. Sempre que você estiver vivendo momentos difíceis, onde parece que Deus te esqueceu e te abandonou, busque alimentar a sua mente com momentos em que Ele já agiu. Pense no passado, em outras orações respondidas, em outras vezes que Deus te socorreu e agiu em seu favor. Renove a sua mente com momentos de compaixão e graça que o Senhor estabeleceu sobre você. Alimente a sua mente com isso e pense, reafirme a sua mente, creia que Deus continua agindo com compaixão, mesmo quando nós não merecemos. Busque perceber essa graça. Segundo, faça um exame constante. Busque perceber em momentos em que as suas atitudes revelam que há no seu coração, mesmo que pequena, uma faísca de vaidade e soberba. Todos nós passamos por isso. Busque perceber quais são esses momentos. Peça perdão ao Senhor e peça para que Ele te capacite a agir de forma humilde e submissa quando isso acontecer. Trabalhe a humildade no seu coração. E terceiro, relacione-se. Crie vínculos. Participe, congregue numa igreja. Seja parte ativa no corpo de Deus. Relacionamentos são uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para que nós possamos fortalecer, exercer e compartilhar a nossa fé. Através da relação com as pessoas, nós temos a oportunidade de sermos fortalecidos, encorajados e de manter pulsante na nossa mente que Cristo é a nossa fortaleza e a nossa esperança. Em momentos de crise, estar numa igreja, pertencer a uma igreja, ter amigos ao nosso redor, nos lembra que nós temos uma viva esperança que não falhará.
Ao mesmo tempo, através de relacionamentos, nós temos a chance de levar o evangelho àqueles que não creem, ao ímpio, que assim poderá crer e abandonar a vida de rebelião contra Deus e se tornar parte da grande família que irá habitar com Jesus, aonde ele estiver. Que Deus nos ajude, queridos, e não cesse de derramar sobre nós a graça imerecida e maravilhosa que só Ele tem para nos dar. Amém e amém.